Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu. Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é João, o Batista, 5, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 5 de fevereiro de 1970. O sistema de perguntas e respostas torna muito mais suave as explicações do Espírito da Verdade. Quais o sentido e o alcance das palavras? É avisado o homem que se põe em guarda contra o desconhecido. É de bom aviso não abraçar cegamente qualquer ideia nova, não acolher como boas todas as máximas pregadas, com mais ou menos eloquência. Deveis sondar sempre cada fato, cada ideia. Procurar ver tudo, não com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma, da inteligência. Escutar, não com os ouvidos materiais, mas com os ouvidos espirituais. O homem deve raciocinar, estudar, apreender bem todas as coisas. Por isso vos dissemos que não foi por haver duvidado que Zacarias ficou mudo. Que pedia ele? Uma prova de que a aparição do anjo não era um erro, uma alucinação do seu espírito. Recebeu, pois, uma prova, não um castigo. Poderia Deus considerar crime a ignorância do homem? Tendo em vista as palavras de Zacarias, versículo 18, de que modo me certificarei disso, sendo eu já velho, estando minha mulher em idade avançada? Como deve ser entendida a fala do anjo, versículos 19 e 20, por não teres acreditado nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. Zacarias pediu, já o dissemos, simplesmente uma prova, sem prevenções de dúvida ou de negação. Pedir uma prova era não querer acreditar unicamente pelas palavras ouvidas, que o fato ocorresse como lhe fora dito. Sobre a afirmativa, Elias seria João, João for Elias, que devemos entender por isto. Palavras repetidas e confirmadas mais tarde pela opinião e pela voz públicas. João era considerado geralmente pelos hebreus como sendo o profeta Elias que voltara.
precisamente porque a opinião geral via em João o reaparecimento de Elias. É que tantas perguntas lhes foram dirigidas sobre esse ponto no curso da sua missão, repetindo mais tarde os discípulos a Jesus o que, a tal respeito, diziam os fariseus. Diante das palavras, Elias seria João, João for Elias. Será lícito dizer que as do versículo 17, ele irá à sua frente com o espírito e a virtude de Elias. São a prova da reencarnação? Sim, as palavras do espírito ou anjo tinham por sentido oculto e único e verdadeiro indicar que o espírito do profeta Elias viria reencarnar no corpo daquele menino que ia nascer de Isabel e de Zacarias. Esse sentido oculto só mais tarde seria explicado pela terceira revelação, destinada em explicar em espírito e verdade a lei natural da reencarnação, em seu princípio e suas consequências. Certamente, mas esse sentido oculto fora entrevisto desde a origem. Na frase, os Espíritos do Senhor vestem muitas vezes para reerguer a humanidade. Uma libré que aos olhos dos homens é tida por ínfima de acordo com seus preconceitos, no tocante às condições sociais. É que o devotamento desses espíritos sabe ser eficaz sob todas as formas. Que sentido se deve atribuir a estas palavras? Uma libré que aos olhos dos homens é tida por ínfima, de acordo com seus preconceitos, no tocante às condições sociais. Falávamos de João. Pensai na condição humílima de Jesus, do ponto de vista do vosso mundo. Que categoria social ocupava ele? Qual a que ocupava os apóstolos, os zelosos e fiéis discípulos do Mestre? Homens, não observais ainda hoje, nas classes mais abjetas, segundo o vosso ponto de vista, exemplos de abnegação, de nobreza d'alma, que o vosso orgulho desejaria ver somente nas classes elevadas da sociedade? No seio delas, entretanto, é que geralmente, para sua vergonha, menos se produzem esses exemplos. Qual o sentido dessas palavras? Versículo 15. Ele não beberá vinho, nem bebida alguma espirituosa. Os homens consagrados ao serviço de Deus se obrigavam a uma existência especial. Entre os compromissos que assumiam estava o da abstenção das bebidas espirituosas ou fermentadas. Os hebreus ofereciam muitas vezes um filho ao Senhor, sobretudo se o tinham desejado durante muito tempo, e quando se tratava do primogênito, exatamente como entre vós, muitas mães oferecem seus filhos à Virgem Maria.